Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzenhas, estamos aqui com vocês todas as semanas com um novo tema sobre ciência, espiritualidade, como viver melhor. E hoje nós vamos falar de uma coisa que aflige muitas pessoas, que são as doenças. Mas as doenças vistas de um ponto de vista espiritual. Por que temos as doenças? Elas são uma espécie de karma, podemos nos livrar dela, podemos mudar isso. Por que, né, temos que ficar doentes? Enfim, destino ou livre-arbítrio? Né? Andréa, como você está? Olá, Daniel, estou bem. Olá, pessoal. No programa passado, né, nós falamos sobre dívidas kármicas. E aí ficou naquele bate-papo uma pendência que a gente ficou. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, vamos pensar melhor sobre isso, que é a questão de estarmos doentes. Nós estamos doentes ou nós somos doentes fisicamente? O que você me diz, Daniel? Então vamos lá, vamos explorar um pouquinho essa questão que é importante. Antes disso, dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, né, ajude o nosso programa a cada vez mais atingir mais e mais pessoas, trazendo conhecimento, espiritualidade e tranquilidade para todo mundo. Gente, doenças. Quando a gente fala de doença, nós temos que pensar o seguinte, nós temos que pensar que a doença ela é algo muito mais espiritual do que parece. Na verdade, ela é basicamente espiritual. A gente costuma ver a doença como algo físico sempre, né? Aliás, por quê? Porque a nossa medicina, a nossa ciência atual, ela só trata a questão física. Então, quando você fica doente, ela vai tentar tratar ali os efeitos daquilo, para te diminuir a dor, para te dar uma sensação de bem-estar melhor, e assim por diante. Mas raras são as vezes que a ciência vai cuidar da causa. Muitas vezes a causa é esquecida, e essa causa é que nós temos que ver, né? Ou seja, a causa que traz questões espirituais muito mais profundas do que parece, né, Andréa? Pois é, Daniel. É comum a gente ouvir muito até, viu? As pessoas dizendo, eu tenho que passar por esta doença, eu tenho que zerar meu karma, isso é uma dívida kármica. Mas será que é bem assim? Às vezes eu fico perguntando, existe um criador, e este criador, ele deseja que os filhos dele sejam doentes para pagarem karmas, ou é alguma coisa que nós criamos a partir da nossa cabeça? Pois é, a doença, ela tem basicamente duas grandes origens, né? A primeira origem, vamos chamar assim de destino ou karma, e a segunda vamos falar do livre-arbítrio, daquilo que a gente atrai para nós. A primeira que estaria mais relacionada, então, a essa ideia que você está colocando agora, né, André? A questão do destino, a questão do karma. Então, a gente vê a doença como uma coisa que você vai ter que passar porque você, enfim, você precisa expiar uma determinada situação, você precisa aprender uma certa, né, ter uma certa experiência, isso você passa pela doença. De fato, existem algumas doenças que são karma. Por exemplo, há uma pessoa que nasce, né, que já nasce, às vezes, com defeito físico, às vezes defeito físico grave, enfim, ela tem ali uma doença, ela tem uma restrição, às vezes nasce doente mesmo, com uma doença diversa, e ela realmente nasce com aquilo. Então, ela recebe aquilo já no momento da sua encarnação. Nós temos que ver nessas situações que aquela alma que nasce dessa maneira, ela aceitou nascer dessa maneira. Não foi por acaso que nada disso aconteceu. Ela aceitou, ela concordou que viesse a ter aquela doença daquela maneira. Então, nesse sentido, sim, aqui existe, né, neste tipo de doença principalmente, existe uma predestinação, uma predeterminação, por assim dizer, um planejamento kármico para que você experimente aquela doença. Mas não como castigo, como você bem colocou, né, André? Não como castigo. Deus não quer castigar ninguém. Vou deixar você doente, vou deixar mal. Não. Tudo, na verdade, e nós estamos aqui para isso nesse planeta, são aprendizados. Nós nos esquecemos do nosso verdadeiro objetivo nesse planeta, que é o aprendizado, que é a experiência. E às vezes, para a gente chegar num certo aprendizado, para a gente entender certa situação da vida, para a gente dar valor, muitas vezes, para a nossa saúde, para a nossa liberdade, né, para os relacionamentos que a gente tem com familiares, sociais,
a gente às vezes precisa passar por uma doença, passar por uma situação mais complicada para começar a dar valor para aquilo que a vida dá para a gente, às vezes tão de graça que a gente não dá valor. E só quando a gente fica doente, quando a gente não tem aquela liberdade, aquela saúde, que a gente vai entender o valor de tudo aquilo. Então, existem vários motivos para essa doença, mas de qualquer maneira seriam doenças voltadas a um ensinamento, a um aprendizado específico. Essa questão do aprendizado específico pode acontecer mais tarde também. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, quando o cara morreu com 40 anos com infarte, 50 anos com infarte, ou teve um câncer de repente, tomou tudo. Né, coisas que acontecem com uma regularidade maior do que a gente gostaria, e aí é o quê? É destino? É karma? Nós temos que entender que nós nunca vamos saber exatamente, né, ali a cartilha exata do que estava programado para a gente, sem que a gente tenha acesso à programação, que nós temos fora desse plano. Mas nesse plano, o que acontece muitas vezes é que as pessoas vivem a vida inteira trazendo para si próprias a doença, trazendo para si próprias o problema, de uma forma inconsciente, sem perceber, e ela vai trazendo isso. E quando aquilo se concretiza, se materializa, ela quer acreditar que foi destino. Então, isso que a gente tem que separar. Significa isso. Pessoa que se alimenta mal. Então, ou seja, você está se alimentando mal, você está trazendo riscos de diabetes, de infarte, de mil coisas, porque você está se alimentando mal. Mas você continua se alimentando mal. Você acha que é normal se alimentar desta maneira até que a doença venha. Aí é um destino? Não é um destino. A gente atraiu aquilo e às vezes muito cedo. Às vezes a pessoa dorme mal. Às vezes a pessoa não faz exercício, não se cuida de maneira nenhuma. A pessoa bebe, né? Ah, não bebo muito. Vai bebendo, ou seja, a gente acha sempre que não é muito, né? A pessoa fuma. E assim vai. A gente vai acumulando esses maus hábitos ao longo de anos e anos e anos, achando que, nem percebendo que estamos fazendo isso, achando que isso não tem influência nenhuma, e de repente chega a conta. E quando chega a conta, a gente quer dizer que foi karma, que foi predestinação, alguma coisa do tipo. E não foi. Nessas situações, né, nesse segundo tipo de situação, o que acontece é a nossa própria irresponsabilidade com o nosso próprio corpo, com a nossa própria vida. Mas aí você toca num ponto que nos faz pensar. Eu tenho a possibilidade de aumentar os meus riscos quando eu não me cuido, quando eu não faço as coisas que eu deveria fazer para cuidar deste corpo físico, porque ele é muito importante para o meu crescimento aqui evolutivo, aqui neste plano. Eu preciso desta roupinha aqui de astronauta que me permite estar aqui nessa atmosfera. Mas aí, então eu também posso aumentar as minhas chances. Eu estou aumentando os meus riscos quando eu durmo mal, como mal, tenho vícios, quando eu não faço atividade física. Mas se eu fizer tudo isso, eu posso aumentar as minhas chances de ser saudável e afastar a doença de mim fisicamente, ok? Mas eu posso também mudar emocionalmente, espiritualmente. Eu fiz um acordo para ter determinadas doenças antes de nascer. Mas daí cai um anjo na minha cabeça, eu tomo uma consciência e eu resolvo cuidar bem desta existência. Eu consigo zerar um acordo que eu já fiz lá atrás, já que eu não tenho acesso consciente a ele? Não, excelente colocação, André. Na verdade, primeiro, em relação ao acordo, acho que são duas coisas aí que você colocou importantes. O primeiro, da mesma maneira que eu posso reduzir minha vida, eu posso aumentar a minha vida, né? Ou seja, então às vezes eu me cuido mais do que a média, eu me cuido melhor, eu realmente presto atenção no meu corpo, nas minhas emoções, eu presto atenção naquilo que eu estou sendo, de como eu estou, né, fazendo, me cuidando, e acabo vivendo muito mais do que eu que era inicialmente planejado. Então, sem dúvida, eu posso reduzir, eu posso esticar. É que, infelizmente, na maior parte das vezes, as pessoas acabam reduzindo e não esticando pelos nossos péssimos hábitos sociais. Mas, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, quanto a uma programação. Vamos dizer que havia uma programação para que você, de fato, ficasse doente e você morrer com essa doença, ou às vezes até sofrer com essa doença por muito tempo antes de morrer. Então, ou seja, nós temos sofrimento com a doença, nós temos a doença, nós temos a morte. Então, tem vários aspectos envolvidos aí. E muitas vezes eles são pré-programados, né? Ou seja, você vem aqui já sabendo, ó, mais ou menos nessa idade, você vai ter essa doença, assim, assim, assado. E o que acontece é que, quando a gente tem essa questão, é porque, como a gente comentou, a gente precisa ter um aprendizado, de um aprendizado específico na vida.
Acontece que muitas vezes, quando a gente começa a estudar a espiritualidade, tentar praticar o bem, tentar praticar o amor na nossa vida, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a gente tenta cuidar melhor de nós, cuidar melhor dos outros. Muitas vezes, dependendo do que você precisava aprender, você já está demonstrando para o universo que você já aprendeu, que você já sabe, que você, onde aqueles motivos que te fizeram a trazer aquele karma da doença, você já está atuando neles de maneira a reparar, de maneira a modificar a energia, frequência, mostrando, né, ao universo que você já aprendeu, você não tem mais o que aprender. Aí o que que acontece? Nestas situações onde você começa a ter um mérito por suas atitudes, um mérito pelo que você faz, pelo que você fala, de como você age, quando você começa a ter esse mérito, muitas vezes esse karma ou essa predisposição, ela ou desaparece, no sentido de você não precisar passar mais por aquilo, pode acontecer sim, porque esses acordos são feitos antes de encarnar, mas eles podem ser mudados ao longo da vida. Nada nos impede de mudar esses acordos. É claro que a gente dificilmente vai mudar ele conscientemente, né? Estando aqui nesse plano, ó, Deus, cansei disso aí, muda aí. A gente, em geral, vai mudar esses acordos num plano espiritual, né? Em geral, quando a gente está dormindo, quando a gente está em outra sfera. Mas é possível mudar durante a vida também, tá? Ou seja, há essa possibilidade. Então, muitas vezes, sim, a pessoa pode não passar por aquela doença, que ia passar, ou às vezes até passar por ela, mas ter um resultado muito mais leve, se curar em vez de morrer, ou então, ou às vezes até ao contrário, vai morrer, mas ia sofrer 3 anos com aquilo, e sofreu uma semana, não precisou mais aquele sofrimento todo, né? Ou seja, foi reduzido o sofrimento. Então, todas essas alterações são possíveis, mas elas dependem justamente da nossa atitude, do nosso mérito. Assim como às vezes a pessoa vem aqui, vamos dizer assim, para aprender uma coisa e ela vai ter uma doença ali por 3 anos, como a gente falou, morrer depois. Mas ela encarnada, ela continua fazendo os mesmos erros que ela fez em vidas anteriores, o mesmo problema, o mesmo tipo de atitude. Então ela continua agravando o seu karma ao invés de aliviar. E nestas situações também, se houver espaço para isso, porque às vezes vai ficar para outras vidas, tá? Mas se houver espaço, porque ninguém vai carregar um fardo maior do que aguenta, né? Maior do que deve, mas havendo espaço para isso, você pode, nesta vida mesmo, ter a piora do seu quadro, também não só por um descuido pessoal, como a gente falou, mas às vezes por um aumento daquele karma. E já que vai acontecer, então ele já aumenta para que você resolva logo, para que você possa tirar isso da frente rápido. É muito interessante a gente pensar que o corpo físico, ele tem uma inteligência nata muito grande, ele é muito inteligente. Tanto que quando a gente se corta, a pele vai se refazendo ali e vai fechando de novo aquele corte. Quando tem uma inflamação, ele reage. Qualquer coisa que é intrusa, a qualidade de vida, a saúde, o próprio corpo dá um jeito de expelir. E muitas vezes a doença, então, ela vem como um grande professor, né? Um grande sinal de que, ó, a doença está mostrando que há um desequilíbrio, mas esse desequilíbrio não é do corpo físico, ele já estava ali atrás, ele estava antes de acontecer. Talvez, Daniel, a grande evolução em termos de estar ou não doente é termos esta percepção do que nós estamos fazendo aqui, né? Porque às vezes a gente passa pela vida tão inconsciente, não percebe que a gente está se agredindo, que a gente está se matando aos poucos, que a gente está desperdiçando uma existência que é tão rara. E talvez o crescer seja exatamente isso, ter a consciência de que tudo está como tem que ser e eu preciso só melhorar o que há dentro de mim. Sem dúvida, André, é isso mesmo, né? Ou seja, na verdade, acho que é o que a gente tem que trabalhar, porque nós não vamos conhecer aqui, salvo algumas exceções, quando há necessidade de você conhecer, e aí você vai saber através do mentor, através de um sonho, através de uma situação específica do Mequeme, do que for, mas, em regra, a gente não vai saber, né, conscientemente aqui exatamente o que está combinado ou não, mas inconscientemente a gente sabe. E então, por isso que se a gente olhar para dentro e a gente começa a tentar entender o que realmente, com sinceridade, honestidade, o que realmente estamos fazendo com a gente, como estamos realmente nos tratando, como e não só físico, então eu falei de alimentação, eu falei de, né, de questões físicas, materiais, mas a emocional também, principalmente, porque as emoções, né, as doenças vêm das emoções, na maior parte das vezes, mais ainda do que da alimentação, né, muitas vezes, e da falta de exercícios. Os dois são importantes, mas
As emoções trazem isso. Então, é você estar com as suas emoções descontroladas, estar sempre vivendo na tristeza, estar sempre vivendo na mágoa, estar sempre vivendo no ódio, estar sempre vivendo, sabe? Esse tipo de emoção constante vai também, da mesma maneira, atraindo a doença. Então, a gente tem que fazer o quê? Olhar para nós, nossas atitudes físicas, emocionais, mentais, e estar sempre trabalhando para melhorar cada uma delas. Porque aí, de uma forma ou de outra, com certeza absoluta, estaremos melhorando o potencial karma, estaremos melhorando nossa saúde, nossa qualidade de vida e, portanto, evitando sofrimentos desnecessários. Pois é, eu acho que está dado o recado. Hoje foi muito mais um aviso e até um complemento do vídeo da semana passada sobre dívidas. Mas a gente também tem um de livre-arbítrio. Eu vou deixar depois o link aqui para vocês darem mais uma olhadinha, relembrarem alguns pontos. A nossa vida está muito em nossas mãos, né? Não na mão do outro. Então a gente pode fazer boas escolhas sim. Para isso a gente precisa de autoconhecimento, né? Daniel, gratidão pelos ensinamentos que você trouxe. Se você quiser deixar mais algum aviso importante, fique à vontade. Gratidão, eu te agradeço, André, agradeço a todos os presentes aqui. Não se esqueçam de prestigiar o canal, colocando o seu like, inscrevendo-se no canal, e a gente se encontra na quinta-feira que vem com mais um programa Universo Maior. Foi um grande prazer estar com todos vocês. Forte abraço, muita luz e até já! Tchau, tchau.